nós que aqui ficamos, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos e do comportamento do crente, e nós vamos avançar para a lição 10, cujo título é Com Deus Não Se Brinca. E antes de já adentrarmos aos tópicos da lição, acho que a gente poderia pensar um pouco no próprio título, né? Com Deus não se brinca, e tentar fazer uma leitura do momento em que nós vivemos a partir desse título. Então, provocando vocês com esta frase, como é que as pessoas podem brincar com Deus? Se a ideia é com Deus não se brinca, de que modo então que o ser humano tem brincado com Deus no momento em que estamos vivendo? Vai lá. Estou com tempo hoje, estou tranquilo. Tomando seu nome em vão. Mas o que seria esse tomar o nome de Deus em vão? Fazer piada com Deus. O que mais? Ajudem a Silvana. Tipo São Longuinho, se eu achar alguma coisa eu dou 3 pulinhos, né? Então nessa troca com Deus. Ficar brincando então, trocando. O que mais? Tem mais? Aqui eu venho, sento, oro, canto, ouço a palavra, me comporto, mas ninguém sabe do que acontece quando eu passo do portão, né? Sou outra pessoa, né? Ou aqui mesmo, aqui dentro mesmo também, né? Pinto e bordo, né? Tem mais? Silvânia, falar alguma coisa? Sim. Aham. Não lembro. Tá.
acho que a pergunta mais difícil é agora. Por que isso é errado? De certa forma, nós temos um senso de que aquilo que foi falado aqui é zombar de Deus, é brincar com Deus, é não reconhecer Deus como Deus. Mas da onde que a gente tira isso? Acho que esse é o ponto mais elementar, mais básico. Porque se a gente simplesmente fala isso, tem a ideia disso, mas se a gente não fundamenta na Bíblia, é apenas uma questão cultural. E aí vira uma questão simples da gente ter, não ter como contra-argumentar, porque as pessoas falam, mas se você não mostra na Bíblia, então não está errado, né? Então eu posso fazer, é porque você acha. Perceba, a forma de cultuar a Deus, ela muda ao longo do tempo. Cultuar, eu digo, povo se reunir num determinado espaço, tempo, para prestar culto a Deus, né? Como a gente já discutiu na lição 8 sobre culto, que vai além da questão de estar aqui na igreja, é a vida toda, mas vamos focar nisso, né? E aí a gente olha para estruturas de igreja, estruturas de templo, decoração, iluminação, acústica, que são diferentes até mesmo do que nós temos aqui, né? Então, hoje você tem muitas igrejas que, ao invés de ser uma parede clara, é tudo escuro, né? Às vezes até pintado de preto, luz quase se não tem, né? É pouca iluminação, a iluminação se concentra no palco, ou quando está tocando, ou quando está pregando, projeta assim, uma coisa que às vezes lembra uma casa de show, né? Às vezes lembra um espaço de palestra, porque também não tem muito símbolo, apenas uma cruz, um detalhe, um símbolo aqui e ali, e que pouco se identifica. Às vezes até a denominação, o que está na porta, na placa, não é igreja também. Eu coloco outro nome, né, para não falar que é diretamente igreja, né? Então, numa estrutura de marketing também, de divulgação, que não necessariamente eu falo de pecado. Por que eu estou provocando com essa questão de culto, da forma como? Porque em que medida isso não é brincar com Deus? E nós olharmos para as diversas denominações que continuam a crescer, a serem criadas, e se perguntar o que elas de fato têm de vínculo com Deus, e em que medida nós nos assemelhamos ou nos diferenciamos delas, e o quanto que elas estão certas ou nós estamos errados, né? Ou nenhum dos dois casos. Como é que é essa questão de nós não sermos mais diferenciáveis no público em geral? A gente sempre ouve que existia um tempo onde os crentes eram conhecidos, né? Todo mundo sabia quem era o crente, por sua vestimenta, na maior parte das vezes, né? Mas também, em certa medida, pelo seu comportamento. Existiam espaços, lugares que o crente não frequentava, né? Existiam coisas que os crentes não faziam. Mas agora parece que o crente pode qualquer coisa. Ele usa a roupa como a gente usa, ele vê o que a gente vê, ele faz o que a gente faz, ele está onde a gente está. Então,
como que é isso? E aí eu só diferencio se de fato aparecer no meu Instagram uma foto que eu estou na igreja, senão ninguém sabe. Como que é essa questão do brincar com Deus? Eu acho que, e a provocação da lição, ela nos leva talvez à essência disso, que é como Deus se manifesta e o que Ele pede para o seu povo. Para isso a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Após Deus libertar o povo está prestes a entrar na terra prometida. Há então agora uma revisão de tudo que Deus falou com o povo, orientou o povo. E Deuteronômio 5, reflexo até uma reescrita de Êxodo 20, é o que nós conhecemos e denominamos como os 10 mandamentos. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Deuteronômio 5, do verso 1 ao verso 15. Diz assim o texto: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Os 10 mandamentos continuam depois, mas aí a gente vai ficar só com esses 4 primeiros, porque eles falam exatamente da nossa relação com Deus ou de Deus conosco. E aí a primeira questão que é apontada pelo texto bíblico no verso 7 é da exclusividade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O que é não ter outro Deus diante
do Deus Altíssimo. Não colocar outra divindade, ou não reconhecer outra divindade. Na cabeça nossa, pode direcionar para a idolatria do catolicismo, pode olhar para as religiões de matriz africana, que tem deuses, ou a budismo, né? Tantas outras religiões que nós até já discutimos aqui, que têm seus deuses, mas de forma mais moderna, contemporânea, do dia a dia, onde muitas pessoas não estão nem se vinculando com a divindade, ou elas simplesmente falam que eu tenho uma relação com Deus que eu acho que é assim, e para mim Deus é isso. Elas criam um Deus, né? E elas então seguem a esta divindade do jeito que elas acham, não se vinculam com igreja, com denominação. Como é que é essa questão de não terás outros deuses diante de mim, para pessoas que se falam cristãs, que se dizem evangélicas, mas que não estão subordinadas a nenhuma denominação, não estão vinculadas a nenhuma igreja? Hoje elas estão no culto da igreja A, amanhã elas vão no culto da igreja B, eu fico uma temporada aqui, depois eu vou numa temporada lá, e aí depois eu assisto em casa, porque eu gostei da igreja que está lá, não sei aonde, mas aí como eu moro longe, dá para assistir pela internet, dá para eu cultuar a Deus em casa, no sofá, ou até mesmo na cama, né, com o notebook ligado, pelo celular. Essas práticas que estão acontecendo hoje, em que medida isso se anuncia diante do não terás outros deuses diante de mim? Essa exclusividade que Deus exige. Mais do que isso, né, em que medida nós colocamos como Deus em nossas vidas coisas que não têm esse poder? Para isso a gente precisa pensar o que é Deus. Se nós entendemos Deus como um ser soberano, Senhor de nossas vidas, qualquer coisa então que controle as nossas vidas está sendo nosso Deus. E portanto, Ele está assumindo o papel de Deus. Qualquer coisa que tenha o controle da nossa vida, portanto nós passamos a servir esta coisa se chama Deus. Se nós então temos o nosso trabalho como ponto onde a gente tem que trabalhar, e toda vez que alguém pergunta por que você não está na igreja, porque estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, em que medida você está se tornando escravo do trabalho, não reconhecendo que existe um Senhor acima do seu trabalho? É que Ele que te deu o trabalho, ou Ele que te dá o sustento, a provisão. Tira o trabalho. Família. Mas família é instituição de Deus. Sim, concordo. Mas a família, ela pode se tornar a sua divindade, à medida que você tem toda a sua dedicação à sua família, a ponto de você não poder fazer nada a não ser se dedicar à sua família. Você não pode estar na igreja, você não pode servir ao Senhor, você não pode cultuar ao Senhor por causa da sua família. Então a sua família tomou a primazia, você está dependente dela. Não é mais uma questão de cuidado,
de zelo, se tornou outra coisa, né? A família se tornou então a sua divindade, a sua adoração, porque você só tem olhos e atenção para a sua família. Perceba que Jesus já provoca e fala: aquele que não está disposto a abandonar pai e mãe, família, não é digno de mim. Porque se você tiver que escolher entre a sua família e mim, quem que você escolhe? Tira a família então. Igreja. Mas igreja é coisa de Deus. Sim, entendo. Contudo, nós podemos servir a igreja sem estar servindo o Deus desta igreja. Porque toda estrutura religiosa, toda organização institucional pode nos fazer estar aqui para fazer o que precisa ser feito, como qualquer outra organização, e estamos numa dependência e numa servidão à instituição em si, pouco importando e refletindo sobre o Deus que está nela. Então eu venho para o culto por quê? Porque é costume. Eu venho para a igreja porque é tradição. Eu venho para a igreja porque é o momento em que eu tenho que estar lá, porque se eu não estou lá, o que vai acontecer? Se não sou eu fazendo o que é feito na igreja, quem que vai fazer? Então, se não for do jeito que eu quero, então também não é para fazer. Transformamos, portanto, de novo, aquilo que é criado por Deus por algo que se torna o próprio Deus. Sacralizamos a estrutura, a denominação, a instituição e nos esquecemos do Deus dessa instituição. A exclusividade de Deus no nosso coração, ela se dá também na relação com as pessoas. E aí já falei da família de modo geral, mas isso pode se dar num nível de marido, esposo, esposa, de adoração, veneração ao esposo, à esposa, ou aos filhos, mas também em outros aspectos da vida. Falei do trabalho, mas eu posso falar diretamente da questão do dinheiro, posso falar da questão do status social, a forma como nós queremos aparentar o que somos para os outros, ou a busca por ter algo, pelo menos aparentar. Então a nossa própria vida pode ser um ponto de idolatria. Você fala: eu idolatrando a mim mesmo? Sim. E isso é o que o ser humano mais fácil faz. Ele tira Deus de si e fala: eu sou o meu Deus. Vamos lembrar da tentação da serpente. Se comerdes da árvore que o Senhor falou para não comer, certamente não morrerás. O que vai acontecer com você? Sereis o quê? Conhecedores do bem e do mal. Igual Deus, sereis Deus. Vocês não vão precisar mais de Deus. A tentação está aí. A exclusividade de Deus, o não ter outros deuses diante de mim, em última instância, nós não nos colocarmos no papel de Deus. É fácil nós olharmos para tantas outras coisas que podem ser colocadas, mas também nós mesmos. Esse é o ponto de partida para não se zombar, não brincar com Deus.
Mas não para por aí. O segundo ponto e o segundo mandamento que Deus estabelece é o verso 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não podemos colocar nada comparado a Deus. Perceba que aqui, o que eu falei antes, ele pode agora até ser redundante, né? Ou seja, falar de novo. Porque se eu não posso ter outro Deus, é porque nada pode se comparar a este Deus. E aí, de forma mais direta, a gente pode pensar de fato no que está sendo colocado aqui de não farás imagens de escultura, né? Não, você não pode limitar Deus a algo que Ele criou. Em essência, o que Deus está falando, como é que você vai querer me limitar em algo que eu criei? Porque em certa medida, o discurso de muitos que usam da imagem para adoração a Deus é de tentar colocar algo para representar o divino. Então, quando você vai conversar com um católico sobre as imagens, eles não se reconhecem como idólatras, porque esta imagem não é uma imagem de alguém que ocupa o lugar de Deus. A compreensão é: eu estou tendo a imagem de alguém que foi usado por Deus para fazer milagre. Então ele está numa condição especial, e eu uso isso para venerar, para dar honra, para lembrar. Essa é a forma como eles saem pela tangente para justificar o que eles fazem. Mas o que de fato está acontecendo? Não farás para ti imagem de escultura. Não deve ter semelhança com nada do que está no céu, na terra, debaixo da terra ou no mar. Não existe nada criado por Deus que pode ser exemplo materializado do próprio Deus. De outros deuses a gente já sabe que não, mas nem sequer do próprio Deus. Então, em que medida nós não fazemos imagem de outras pessoas, nós não adoramos outras pessoas, nós não temos imagem de animais, de seres celestes, anjos, né? Qualquer outra coisa desse tipo, arcanjo, Em que medida nós não fazemos isso, mas criamos imagens, representações de Deus que não tem nada a ver com Deus? Então agora não é uma questão apenas da coisa física, mas à medida que nós lemos a Bíblia ou não lemos, nós ouvimos pessoas falarem de Deus e não confrontamos com a palavra de Deus, nós vamos criando uma imagem de quem é Deus. Então, se eu pergunto quem é Deus, as pessoas, elas tendem a falar da forma como elas se relacionam com Deus, o que elas experimentaram de Deus, ou ainda o que vem de tradição familiar, cultural de Deus. E aí, esse é o Deus. Perceba, portanto, que eu criei uma imagem de Deus. Mas o que de fato isso representa? O Deus Altíssimo. Na cabeça de muitas pessoas, Deus da Bíblia
um Deus sanguinário. E aí é só a gente ler o Velho Testamento para ver como que Deus matava facinho várias pessoas, dizimava cidades, povos. Estou sendo sarcástico aqui na fala que as pessoas usam, né, para se referir ao Deus do Velho Testamento como um Deus vingativo. E é por isso até que eu não me vinculo com esse Deus, porque ele é um Deus de ódio, de ira, né? Uma imagem criada de Deus, que para alguns é motivo de se afastar, mas também hoje, infelizmente, é usado por muitos líderes religiosos para falar: olha como Deus é. E aí ele faz uso dessa imagem de Deus para colocar medo sobre o povo e, portanto, sequestrar esse coração e falar: vocês têm que fazer o que eu faço, fazer o que eu mando, melhor dizendo, porque olha o Deus a quem eu sirvo, olha como ele faz, olha o que ele pode fazer por vocês. Tudo a partir da imagem que se cria de Deus. Ou ainda, a depender desta imagem desse Deus, uma frase de para-choque de caminhão, né? Que Deus é dono de tudo. Se eu sou filho do dono, então eu sou herdeiro desse mundo, né? E portanto eu tenho que gozar desta herança maravilhosa, das benesses que esse mundo tem. Afinal, eu sou filho desse Deus. Veja que, portanto, o olhar é para um Deus que tem que nos servir aqui. A imagem de Deus que é vendida em muitas igrejas, e a escolha da palavra é essa mesmo, vendida, é de que você pode comprar, você pode barganhar. Não é nem barganhar, porque o preço já é tabelado, você já entra sabendo qual que é o preço. Para você receber a bênção nesse trimestre, você tem que pagar tanto. No próximo trimestre ou semestre, a campanha é outra, né? E isso envolve não somente recursos financeiros, mas principalmente isso, mas também rituais, né? Então você tem que ir à igreja toda sexta-feira, 15 horas da tarde, e ficar até as 17 horas, senão você não vai ter a bênção. Você tem que fazer isso, senão você não é agraciado. Você tem que ir todos os dias da semana, e você tem que trazer dinheiro todos os dias. Você tem que, porque é a imagem que se cria desse Deus. Aí você fala: mas o que isso tem a ver com comparação de Deus? É porque nós estamos comparando Deus com o homem. Nós estamos colocando Deus, representando Deus, nós não, né, mas as pessoas que fazem isso, como se Deus se relacionasse com o homem da mesma forma que nós nos relacionamos uns com os outros. E isso não escapa do que os gregos já fizeram quando eles criaram vários deuses. Para cada coisa que hoje nós chamamos de pecado, os gregos eles tinham um Deus. E por que isso? Porque isso validava em certa medida o seu comportamento. Por que eu faço isso? Eu faço isso em nome de tal Deus. Por que eu faço isso? Porque existe um Deus que faz isso, então eu posso fazer. Deuses e semideuses que tinham as mesmas características humanas, falhas morais. E perceba que todos os deuses criados pelo ser humano, até hoje, eles representam algo do criado e tem falhas. O único que não tem falha é o nosso Deus Altíssimo. Mas às vezes nós trocamos esse Deus. É o que Jeremias alerta
no capítulo 2. Num terceiro ponto, vem o verso 11: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Santidade. A santidade de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é colocá-lo de forma não adequada. Vão, fútil, né? Ou inadequado, inapropriado. Na onde não deve ser, na onde não deve estar, naquilo que não faz parte. Como é que nós tomamos o nome de Deus em vão? Veja, não é usar o nome de Deus, não é falar o nome de Deus de forma vã, fútil. Como nós não tomamos o nome de Deus em vão. Portanto, é uma relação nossa, que nós trazemos para nós, para a nossa vida. Como é que nós não fazemos o Senhor ser vão em nossa vida? Tempo para pensar e para responder. Dica, já foi falada aqui no começo. Vamos começar aqui na igreja. Dentro da igreja. Como é que a gente pode tomar o nome do Senhor em vão? Estando aqui dentro da igreja, no culto. É possível? Mateus 15, versos 7 e 8. Quem achar pode ler. Mateus capítulo 15, versos 7 e 8. Honra-me com os lábios, mas o coração? Quando você está aqui na igreja, está no momento de culto, mas você não sabe o que está acontecendo direito, sua cabeça está longe, você está aqui, mas não está aqui, né? Só de corpo presente. Quando você canta, mas não canta. Quando você parece que está prestando atenção no pastor, no que ele está falando, mas não entende nada. E se perguntar na hora que você... Amém. Qual que foi o texto lido? Não sei. Foi lido o texto, né? Nossa, já acabou o culto. Foi tão rápido, nem vi passar. De fato, não viu, né? Onde está o seu coração? Alguns vão falar, mas minha semana, as atribulações da vida então roubaram o seu coração. Os anseios da vida roubaram o seu coração. Os problemas da vida roubaram o seu coração. Portanto, algo tomou o nome do Senhor do seu coração e o fez vão, inútil. Algo se colocou no seu coração no momento de adoração a Deus e você não adorou a Deus. Você usou o espaço de culto apenas como um momento para organizar a mente, para se reequilibrar para o dia a dia. Mas eu estava no culto. Não, você tomou o nome do Senhor em vão agora, né? Você nem veio. Aí já fica mais difícil de defender, né? Você nem estava aqui. Tamanho foi o roubo do seu coração que volta, tomou o Senhor. Na verdade não foi nem em vão, ele nem passou a existir mais, porque agora ele nem é mais seu Deus. Afinal de contas você não pôde nem estar aqui para adorá-lo, cultuá-lo, né?
Como é que eu posso tomar o nome do Senhor em vão? Quando aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu creio. Ou o que eu creio eu não manifesto na minha prática. Quando eu canto, celebro ao Senhor, mas isso é vazio. Eu não sei porque eu faço, a não ser por um ritual religioso, por um cerimonial, por uma cultura, por uma prática que eu herdo, por uma tradição. O que mais? Romanos 12, 3, 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. De novo, se coloque no seu lugar. Tanto Paulo, tanto em Romanos quanto em Coríntios, ele fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Ou seja, se você acha que você está bem, que você pode viver por sua conta e risco, que você pode andar sozinho, cuidado, que você pode tropeçar ali na frente. Não pense de si além daquilo que Deus fala que você realmente é. E isso nos direciona para o olhar do outro, mas vou usar até uma palavra, um jeito de falar que as pessoas usam, né? Quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem outros 3 apontando para nós, né? Basicamente a ideia é: você já se viu quem você é para você falar de mim? Essa desculpa é para a pessoa não receber a reprimenda, né? Mas, de modo geral, ou de outro jeito, Jesus fala assim: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira o caminhão de terra do seu, né? Se coloque no seu lugar. Qual que é o nosso lugar? O nosso lugar não é o lugar de Deus. O nosso lugar não é o lugar de juiz, porque só existe um único juiz. O nosso lugar é o de embaixador de Cristo. O nosso lugar é o de servo do Senhor, onde Jesus mesmo falou que no reino dele, maior é o que? E não o que é servido. Então, em que medida nós estamos nos colocando no nosso lugar para não tomar o nome de Deus em vão? Porque à medida que nós anunciamos um Deus soberano, mas nos colocamos como soberano, à medida que nós negamos aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós estamos falando em nome de Deus, agindo em nome de Deus, mas não da forma como Deus aprova e não da forma como Deus quer. Usamos o nome de Deus para afligir as pessoas, e é isso que acontecia com os fariseus. Eles tomavam o nome de Deus em vão à medida que eles falavam, mas não praticavam. Impunha sobre o povo algo que eles não tomavam para si. Em essência, quando nós falamos em nome de Deus, nos colocamos como cristãos, mas negamos Deus na nossa prática de fé, nós estamos colocando Deus, o nome de Deus, em vão. Eu me preocupo com todas as aflições que a vida dá.
Mas você se esquece que é Deus quem cuida de você? Mas a gente é assim, eu sei, o ser humano é assim. O ser humano, ele é falho. Mas como é que eu procuro um caminho diferente? Ao invés de eu me desesperar diante da aflição da vida, eu lamento diante de Deus. Falo, Senhor, me acode, não sei o que fazer. Faça o meu coração achar esperança, força para continuar vivo em Ti, porque a condição de vida não me mostra isso. Perspectiva, um horizonte diferente. Ao invés de encontrar a vizinha quando sai de casa e começar a reclamar da vida, o que você faz? Você mostra como Deus tem sido bom em meio às dificuldades da vida. Como é que eu posso não colocar, não tomar o nome de Deus em vão? Não é só brincar, porque isso em certa medida a gente já não faz, a gente já sabe que não dá para brincar, não dá para colocar Deus numa piada, né? Isso a gente já tem a noção do perigo, né? Mas é só isso. E aí, veja que tudo isso se fecha num quarto ponto da autoridade de Deus, que vem no verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar. Então, a autoridade aí é no mandamento de guardar para santificar, como te ordenou o teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Veja que aí nós temos que lembrar do dia de sábado, não necessariamente com a tradução literal de sábado, né? Mas lembrar o que o texto bíblico fala, que durante 6 dias Deus trabalhou, no 7º descansou. E aí é lógico que a gente não está falando, Deus então agora ele está deitado numa rede vendo tudo acontecer. Não necessariamente isso, né? Mas é o exemplo que Deus dá ao homem de falar, olha, todo o trabalho que eu tive para criar o universo foi feito em 6 dias, e do 7º não havia mais nada a fazer. Vocês, seres humanos, vão poder se afadigar ao longo de 6 dias, mas um deles na semana vai ser para quê? Para descanso. Agora olha a lógica desse 6 por 1. Levítico, vamos lá para Levítico 25, do 1 ao 7. Levítico, livro de Levíticos 25, do 1 ao 7. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Aqui a gente já destrói toda a argumentação dos adventistas de sábado guardar, porque no mínimo então a gente tem que exigir deles, já que eles guardam o sábado, que eles trabalhem durante 6 anos e durante um ano inteirinho, no 7º eles fiquem sem trabalhar, porque está escrito aqui, não é? Não é ano de sábado, se eu guardo o sábado você tem que guardar o ano também, né? É lógico que aqui a lógica não é sábado como dia, é sabat, descanso, dia reservado ao descanso, né? Olha o que Deus está falando para o povo: vocês vão trabalhar durante 6 dias, durante um vocês não precisam trabalhar, o sustento vai vir e vocês terão condições de sobreviver a um dia pelo trabalho de outros 6. Mais do que isso, vocês vão trabalhar durante 6 anos com a terra. Depois de 6 anos plantando, colhendo, plantando e colhendo, o que vai acontecer? Durante um ano inteirinho, vocês não vão
plantar nem colher. Vai ser um ano de descanso. Olha a lógica que Deus trabalha a partir do 6x1. Durante 6 anos, você vai plantar e colher. No 7º ano, você não vai fazer nada. Deus vai dar condições de durante 6 anos vocês terem fartura, para no 7º ano vocês não trabalharem. A terra não vai trabalhar. O que é isso se não dependência de Deus? Acha isso pouco? Do verso Levítico, capítulo 25, do verso 8 ao 22. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, o dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Ao longo de 7 ciclos de 7 anos, então 6-1, 6-1, 6-1, ao longo de 7 ciclos, 49, 7 vezes 7, 49. Depois de fechado tudo isso, sabe o que vai acontecer? Durante o tempo, então, família trabalhou, não teve plantação, aí ou teve plantação, se endividou, e aí você pegou emprestado, e aí você não tinha dinheiro para pagar, você começa a trabalhar para a pessoa, se torna servo, perde a terra, não sei o que, não sei o que. O que acontece no 50º ano? Reseta, zera tudo. Você tomou a posse daquela pessoa por causa de uma dívida? Pois é, agora o que você tem que fazer? Devolver para ela. A terra não é sua. A única coisa que é sua é aquilo que eu te dei. Dividir e distribuir. Agora, o que você conquistou ao longo disso, volta. Olha a justiça social aí de Deus. Olha a reforma agrária que Deus fez, né? Olha a forma como Deus organizou para que não houvesse miséria na sociedade em que Ele estava criando. Mas mais do que isso, é o exemplo. O exemplo que Deus dá da autoridade e do santificar-se e de como nós devemos lidar com a nossa vida. O sentido disso aqui é de sustento, de provisão, de passo de fé. Trabalhar 6 dias, no 7º eu não preciso. Trabalho 6 anos, no 7º eu não preciso. Não preciso acumular bens para ficar 3, 10, 20 gerações sem trabalhar. De tempo em tempo eu posso redistribuir aquilo que eu conquistei e que em essência depende do outro, ou veio, tem origem no outro, era do outro, eu devolvo. Eu não preciso disso. Por quê? Porque Deus vai guardar, cuidar. E daqui 49 anos de novo, distribui de novo. Zero o negócio. Volta, começa de novo. A autoridade que Deus dá. Aí você fala, mas a gente não faz isso. Bom, o que a gente tem que fazer então? Como que a gente tem que se relacionar? Vou para a releitura do sábado. Porque você fala, a gente não guarda o sábado, de fato. Mas a gente transformou esse 6x1. Na verdade, a gente deveria continuar respeitando o mandamento de 6x1. Onde que acontece esse 1? Não é mais o 7º dia da semana. É o 1º, o domingo. E por que disso? João, capítulo 20, verso 1, fala que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. João 20, 19, Jesus aparece ressurreto aos discípulos num domingo.
João 20, 26, aparição aos discípulos, de novo, no domingo. Atos 2:1, o Espírito Santo desce à igreja num domingo. A partir de Atos 2:14, 41, verso 27 e 1 Coríntios 16:2, qual passa a ser o dia de adoração a Deus? O sétimo? De descanso? Não, o primeiro. E por que você está trabalhando de domingo então? No mínimo porque você não confia que Deus pode te sustentar trabalhando de segunda a sábado e que no domingo você pode servi-lo, descansá-lo, servi-lo, adorá-lo. Aí você fala, isso só serve para os funcionários? Não, é pior, né? Porque como é que eu posso imaginar pessoas, donos de negócio, que abrem, funcionam no domingo? E de forma até pior, né? Eu boto o funcionário para trabalhar, mas vamos supor, né, aqui, eu tenho uma padaria. Aí eu abro a padaria, deixo o funcionário lá trabalhando e eu vou para a igreja. Eu estou cuidando, eu tô na igreja, estou adorando ao Senhor. Tá, mas e o seu funcionário que está tendo que trabalhar? E seu funcionário que é crente e que teria que estar na igreja dele também adorando ao Senhor? Por que você então, dono de negócio, tem que abrir mas se eu não abrir eu deixo de vender e meu concorrente vende? Tá, mas o seu sustento vem do quê? Vem do seu negócio abrir ou do Senhor te sustentar? Percebe que a gente se vendeu numa lógica que não é de muito tempo. Em Itapeva mesmo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha mercado aberto de domingo? Açougue aberto de domingo? Ou você se organizava para fazer as coisas no sábado, ou você ia ter que comer o que tinha em casa, porque não tinha nada funcionando no domingo. E a gente se habituou, e a gente transformou, e a gente aceita que as coisas são assim, está tudo certo. Não está certo. Da mesma forma que o adventista não pode ser forçado a trabalhar de sábado, nós deveríamos fazer valer a lei e não ser forçados a trabalhar de domingo. Tampouco estimular que as coisas acontecessem no domingo, a não ser descansar e servir ao Senhor. A lógica do 6-1. Simples assim. Mas a vida não é assim. Pois é, mas a gente poderia, no mínimo, anunciar: não está certo, diante da palavra de Deus não está certo, mas a gente se rende. Quem que é a autoridade? A autoridade é de Deus ou a autoridade é da terra? É uma questão de autoridade. Quem manda nessa história? São as relações econômicas? São a forma da sociedade se organizar financeiramente, ou é Deus? Quem é a autoridade na vida? O texto que nós vamos ler, encerrando a nossa aula, se encontra em Deuteronômio 4:24. E veja, é um alerta. Diferente do com Deus não se brinca, mas é algo que nós devemos levar muito a sério, quando nós entendemos que o Senhor, Ele requer exclusividade, Ele é incomparável, Ele é santo e Ele é a autoridade das nossas vidas. Vamos passar então para as crianças.